Livro Mulheres Improváveis, de Viviane Martinello. Toda flecha precisa de um arco. Onde quer que haja um arco, existe uma flecha voando em direção ao seu propósito. Os arcos são raros. Vejo tantas pessoas travadas, tantas pessoas sem rumo, precisando ser lançada ao seu destino. Vejo também arcos resistentes às dobras de Deus. Sim, um arco precisa ser dobrado e está maleável às novas configurações de Deus. A flecha dá propósito ao arco, o arco potencializa o propósito da flecha. Por isso, precisamos de arcos. Precisamos de pessoas que se deixaram ser dobradas, que se submeteram aos processos de Deus para a formação de um coração impulsionador. Deus está levantando arcos em nossa nação. Todo arco um dia se sentiu perdido no meio do processo. Ficou um tempo sem entender o período de ser dobrado para lançar a flecha. O retrocesso muitas vezes é um convite a este lugar de reconstrução. As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. O que define um arco é sua eficácia, é quando ele deixa Deus tratá-lo. Quanto mais arcado, mais eficaz. Os arcos são raros, por isso tão preciosos. Arco ou flecha. As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, Paulo foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamentos por meio dos quais nós mesmas fomos lançadas para cumprir o propósito ou a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas costumam supor e dizer que não precisam de ninguém, que não precisa de arco algum, pois Jesus lhes basta. No entanto, a realidade é que todas nós precisamos de um arco, pois Jesus, o nosso arqueiro, usará arcos específicos para vivermos os sonhos do Pai. Toda improvável é uma flecha que precisa ser encontrada e lançada pelo arqueiro certo. É maravilhoso saber que Deus escolheu-nos para usar como instrumento para tocar corações. Ele não nos exclui, mas nos deu o privilégio de sermos cooperadora para a sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado até que chegou o tempo de ser arco na vida de alguém e lançar Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino de Deus para ele. A vida cristã é uma caminhada, na maioria das vezes, de longo alcance. Isso quer dizer que a vida com Deus é pautada por etapas e níveis. À medida que crescemos no Senhor, avançamos também no cumprimento dos propósitos de Deus e frutificamos onde Ele nos plantou. Não raramente terminamos o dia cansadas, ou por termos concluído toda a tarefa que nos incumbia e os compromissos para determinado dia, ou porque nos sentimos frustradas
com uma relação de assuntos pendentes e pessoas frustradas conosco. Certa vez, triste pelo cansaço da segunda opção, busquei em Deus um alinhamento, pois não queria enfrentar um esgotamento ou estresse ministerial, muito menos me perder com tantas atividades. Era tempo de deixar que Deus ajustasse o meu chamado. No livro de Atos dos Apóstolos, há um momento quando os primeiros 12 discípulos já não conseguiam cuidar de todas as coisas. Por isso, foram direcionados a escolher homens que pudessem servir às necessidades sociais da comunidade cristã, a fim de que eles próprios tivessem tempo para se dedicar ao estudo e ao ensino da palavra. Foi considerando esse momento vivido pelos apóstolos que entendi que era necessário separar algumas mulheres que pudessem servir em áreas específicas. Mulheres que precisavam voar flechas como eu e que apenas dependiam de um arco que as lançasse. Há áreas de atuação nas quais não posso estar. Por mais que eu quisesse apoiar todas elas, o tempo de ser arco implica entender que a flecha é lançada. Mas o arco não. Ele permanece nas mãos do arqueiro. O lugar de ser arco é um lugar novo para mim e talvez seja para você também. A questão é saber identificar os tempos e entender que função devemos desempenhar, a de ser arco ou flecha. Para descobrirmos se somos arcos ou flecha, precisamos conhecer um pouco sobre as características de cada um, pois muitas mulheres são flechas que precisam ser lançadas, desde que primeiro tenham o discernimento de sua função. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos nos tribunais. Salmos 127, versos do 4 ao 5, versão NVI. Este é um texto que traz considerações importantes para nós. A primeira delas é que o versículo fala sobre filhos nascidos na juventude, ou seja, trata-se de filhos pequenos. Aqui cabe uma pergunta: você foi lançada pela família que deveria funcionar como arco? Muitas flechas falharam em seu propósito porque o arco falhou. Por isso, muitas de nós tivemos que lidar com o primeiro arco quebrado, ineficiente ou simplesmente ausente. É provável que muitas das improváveis tenham vindo de uma família sem pai, ou seja, sem um guerreiro que lançasse o arco. Outras, do ponto de vista ministerial, acabaram se submetendo a um pastoreio imaturo, o que lhes causou diversas feridas. Isso porque líderes feridos geram pessoas feridas e pessoas feridas ferem. Muitas flechas estão desperdiçadas no chão por não estarem em uma aljava apropriada ou nas mãos de um guerreiro que possa lançá-las. E é justamente por isso que Deus tem levantado líderes saudáveis que possam ser o arco que essas flechas precisam para alcançar o destino de Deus. O arco precisa saber
o tempo certo de ser a pessoa que lança a flecha para o seu destino, ou seja, de impulsionar alguém. Já as flechas precisam compreender que deverão estar alternadamente em 3 ambientes: na aljava, no ponto de mira ou rumo ao alvo determinado para elas. O tempo na aljava. O tempo de estar na aljava tem, no entanto, uma particularidade. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Aos servos de governantes, reis os verão e se levantarão. Líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Isaías 49, versículo do 1 ao 7, versão NVI. O tempo de estar escondida na aljava é necessário e fará parte da trajetória de toda flecha escolhida pelo Senhor. Esse texto foi liberado sobre Santa Catarina em um evento para ministros do qual participamos. Estávamos em 6 pessoas e tivemos a alegria de receber profeticamente essa palavra sobre o nosso estado. Creio que Deus tem cumprido essa profecia e ainda levantará e lançará muitas flechas escondidas aqui. Uma das características das flechas é justamente o tempo de estar na aljava, o tempo de ser escondida pelo Senhor. Como flechas do Senhor, precisamos saber que Ele nos afiará, nos preparará e nos esconderá. Muitas vezes esse processo nos parecerá injusto, mas estar na aljava significa estar em um lugar seguro no qual Deus pode ministrar ao coração das flechas. Lembre-se de que a aljava era um tipo de estojo em que se guardava e transportavam as flechas, e que era carregado nas costas dos guerreiros aonde quer que ele fosse. A aljava seguia com ele. Da mesma forma, caminhamos com o Senhor, o nosso arqueiro, conhecendo seu coração, para que, chegando o tempo de sermos lançadas, estejamos pronta para alcançar o alvo do Senhor para nós.
No entanto, o tempo de estar escondida também termina, e chega o tempo do lançamento. Ao chegar o momento, é comum depararmos com as nossas próprias limitações e com o sentimento de inutilidade. Até bem pouco tempo, eu sofria muito no dia dos encontros de mulheres. Lutei contra essa sensação de que aquilo que eu estava fazendo era inútil. Quando as reuniões de mulheres terminavam, apesar do retorno positivo delas, a minha vontade era de nunca mais subir naquela plataforma. Deus, porém, foi me forjando para estar nesse lugar, lapidando-me para responder ao chamado e ao tempo dele para mim. No meu tempo com Deus, ele ministrava ao meu coração sobre o efeito do meu trabalho no coração de muitas mulheres, mas na minha visão parecia ser inútil. A sensação da inutilidade era tão intensa que eu resisti muito a disponibilizar as mensagens no YouTube. Deus pode nos surpreender quando entregamos a Ele o pouco que temos. Para muitas flechas que se sentem perdidas, caídas no chão e sem propósito, Deus devolverá o propósito por meio de arcos específicos que Ele usará para lançá-las ao destino certo. Para isso, tenha sempre em mente que quando escondemos algo, é porque o consideramos precioso. É comum guardarmos as coisas de maior valor em casa. O mesmo princípio é verdadeiro na natureza. Tudo que é precioso está escondido na terra. Precisa ser cavado e buscado para ser encontrado. Assim também são os tesouros de Deus depositados em nós. Deus nos esconde para um propósito maior. Estar escondida dói porque o mundo clama por exposição. Requer que estejamos cada vez mais exposta, embora a direção de Deus seja a de nos guardar, pois quando estamos escondida, o nosso valor aumenta e nós nos tornamos mais resilientes, mais fortes, mais afiadas e mais preparadas. O tempo de Deus se torna arco. O arco também tem características e processos peculiares. Ele também é escondido para ser dobrado, sofrendo uma transição. Assim como o nosso desenvolvimento e crescimento passam por transições. Há alguns dias ouvi alguém explicar o processo de criação do arco. Para ser feito, precisa ser amarrado nas pontas a fim de ser dobrado e conseguir envergadura própria de um arco. Não raramente é assim que nos sentimos, pois Deus parece fechar a nossa boca, amarrar os nossos pés e nos colocar dentro de casa, o que nos dá a sensação de vazio e inutilidade. Hoje, valorizo muito o privilégio de estar em casa, mas nos momentos em que eu não conseguia ver utilidade em mim, sem saber quem eu era, parecia que todas as pessoas estavam correndo, alcançando as nações, enquanto eu estava perdida e escondida em casa. Uma das características imprescindíveis do arco e na vida daqueles que Deus usará para lançar pessoas é a flexibilidade. Sem flexibilidade, o arco quebrará ao ser dobrado. Por essa razão, Deus nos permite ser quebradas, dobradas e rebaixadas, não para nos humilhar diante dos demais,
mas para que aprendemos a ser flexíveis até adquirirmos o formato que ele deseja. A transição é difícil quando estamos habituadas a ir longe como flechas, mas o tempo de ser arco exige que sejamos amarradas e dobradas para poder cumprir a nova função recebida. Ser arco dói, e é por isso que Deus tem levantado homens e mulheres calejados que já foram dobrados e estendidos de muitas formas e que possuem a envergadura ideal para que lancem as flechas ao seu destino. Precisamos de homens e mulheres que sejam arcos na nossa vida, pessoas que nos olhem fixamente e dirijam o nosso foco para o que realmente tem valor. Uma peculiaridade impressionante do arco é estar sempre nas mãos do arqueiro. Está até mesmo à frente do arqueiro, diferente das flechas que ficam atrás e, na maioria das vezes, não tem noção alguma do que acontece. O arco vê o que a flecha desconhece, está sempre apontando para o destino da flecha, porque sua visão é antecipada. Igualmente, muitas mulheres estão sendo levantadas para ministrar ao coração de outras mulheres o que elas, como arcos, nas mãos do arqueiro, já viram sobre as flechas que Deus deseja lançar. Existe um texto que tipifica com muita propriedade os processos de transformação de flechas em arcos. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Tenho uma experiência particular com esse texto. Logo quando estávamos iniciando a comunidade Abapai, com poucos dias de ministério, eu planejava abrir uma clínica de estética. Ferida com o sistema religioso de regras, eu não queria pastorear sob o fardo da religião. Até então, ninguém sabia do meu desejo. Eu tinha olhado uma sala, comprado algumas coisas e em determinada tarde recebi uma mensagem com texto de 1 Timóteo 4. Quando perguntei à minha mãe por que ela havia enviado aquele texto, ela disse que não tinha mandado texto algum e que a Bíblia havia enviado sozinha. Entendi que Deus estava falando ao meu coração, deixando claro que Ele não havia me chamado para abrir uma clínica de estética e eu não deveria descuidar do dom das palavras proféticas que já haviam sido liberadas sobre a minha vida. Deus foi muito específico ao dizer que o meu chamado não era o de abrir uma clínica de estética, mas que eu deveria me dedicar àquilo para o qual Ele me havia chamado. A minha mãe foi um arco na minha vida nessa ocasião.
Deus a usou para me colocar na rota do destino que Ele já tinha reservado para mim. No colo do arco, chamado mamãe, Ele me direcionou e vivo hoje os sonhos dele para mim. Sendo arco ou flecha, Deus deseja contar conosco. Deus está levantando arcos e flecha neste tempo. Portanto, devemos discernir os tempos, pois sempre transitamos entre ser arco e ser flecha na vida das pessoas. Em alguns momentos, somos arcos e em outros, somos flechas. Mas em todo o tempo, Deus deseja contar conosco e nos unir ao que Ele está fazendo. Arcos são mães e pais espirituais e como precisamos dele. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que me tornei o pai de vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, versão A Mensagem.